O que se comentava em relação ao nosso trabalho de cartunistas era a censura. Você mesmo fala, acho que isso daqui eu não posso falar. Quando vem a ditadura, a gente já tinha tido 19 tentativas de criar leis de censura aos quadrinhos no Brasil. Era como se fosse uma prisão. Eu era obrigado a estar falando da questão da ditadura, porque a ditadura precisava acabar. Futuro interrompido. Com uma popularização crescente dos quadrinhos no mercado editorial brasileiro, já nas décadas de 30 e 40 começam as tentativas de censura a essas produções. Havia uma visão de que os gibis representavam um perigo para o desenvolvimento infanto-juvenil. Na ditadura, com a Constituição de 1967, os órgãos de censura passam a ser centralizados a nível federal. Um ano depois, com o AI-5, a perseguição aos considerados subversivos se acirra. Nesse período, é aprovado também, em 1970, o decreto Leila Diniz, que visava as obras que atentavam contra a moral e os bons costumes. Na prática, a aplicação dessas leis não se dava de forma homogênea, ao mesmo tempo que a produção gráfica brasileira se aflorava, como resposta à repressão. Em 72, a gente começou na universidade uma revista que chamava Revista Balão. Essa revista, praticamente, ela deu origem a todo o quadrinho moderno brasileiro, assim, né? Por várias razões, pelo número de exemplares que a gente fez, pela quantidade de gente que participou, foi até um movimento, assim, né? A Balão foi uma experiência de fanzine que na época tinha uma importância bem grande, porque o espaço na imprensa formal, né, o espaço profissional mesmo era muito pequeno, muito reduzido. Então, a Balão funcionava quase como uma alternativa para publicar. Quando a gente chega na grande imprensa, aí a gente começa a fazer mais charge política, né? Toda vez que a gente fazia alguma coisa assim que fosse um pouco mais ousada, aquilo preocupava, você não sabia direito o que ia dar, assim, né? Então, até 75, quando mataram o Vladimir Herzog e aprisionaram todos os meus amigos, e viajei, inclusive, eu fugi, porque eu achei que eu ia ser presa também. Sempre foi essa minha batalha, assim, né, de colocar essas visões, né, da nossa realidade e mostrar como o quadrinho tinha condições de estar captando coisas que as outras linguagens não estavam. Eu não tinha espaço para ser censurada. O jornal dos patrões não era censurado, a imprensa sindical também não era censurada. Então a censura carregava no espaço do meio, que é a imprensa comercial, ou o Pasquim, enfim, a censura trabalhava aí, assim. Eu só consegui começar a retratar nas charges o presidente, vamos dizer, o ditador de plantão, né, que foi o último presidente, foi o Figueiredo. Foi aí que eu consegui retratar eles nas charges, assim, sabe? Já anos 80, a imprensa já estava começando, já estava respirando um ar mais menos opressivo e tudo, e o trabalho dos cartunistas e chargistas foi ganhando espaço, assim. Isso foi quando terminou a ditadura, né? Até porque a gente estava começando uma revista que foi a revista Circo. E aí a Circo, ela planta o humor da redemocratização. A Circo, ela abre caminho para Cacete e Planeta, para TV Pirata e outros programas de humor que foram surgindo. Foi a época do Chiclete com Banana, do Geraldão, de Nickel Náusea, de várias publicações. Infelizmente, muitos artistas que marcaram a produção gráfica no período da ditadura já nos deixaram, mas seus legados permanecem vivos. Recentemente, Ziraldo foi um deles. O cartunista foi um dos fundadores, em 1969, do jornal O Pasquim, um dos grandes marcos na luta pela liberdade durante os anos de chumbo. O Pasquim era um espaço dos meus mestres, né? Todos nós tínhamos o pessoal do Pasquim como a nossa grande meta. Outro importante nome que contribuiu para o semanário foi o mineiro Enfio. Enfio morreu em 1988. Foi o maior cartunista da história brasileira. Ele era um cartunista hemofílico, que ele peitou a ditadura de uma forma que ele poderia ter sido preso e um único soco que ele levasse poderia provocar hemorragia e ele morrer.
E ele era o cara que mais confrontava a ditadura. Ele virou um símbolo da luta do humor e dos quadrinhos contra a ditadura militar. O legado de Enfio é tamanho que o artista dá nome à Gibiteca de São Paulo, uma das maiores da América Latina. Seus personagens, como a Graúna e os Fradinhos, seguem inspirando como símbolos de resistência, provando o papel da arte, dos quadrinhos e do humor na luta diária pela democracia. Quem defende a ditadura é por burrice, é por incompetência, por despreparo, por não fazer a lição de casa. A ideia de um fascismo crescente não é brincadeira, não é uma fantasia, não. E não é só no Brasil. As pessoas propagam fake news, mas elas próprias querem transformar a história em fake news. A pergunta é, como é que nós vamos sair daqui? Essa que precisa ser a pergunta principal e a nossa questão principal. O que vamos fazer para como sair disso? Como deixar essa doença para trás, né? O quadrinho ele tem muito a colaborar com isso, assim, sabe? Quando você fala dessa coisa da preservação da memória, você está dando uma imensa contribuição para que esses leitores, de repente, alguns leiam, né? Eu acho que só o fato de a gente desenhar a nossa própria realidade já é um ato político tão forte. Você quebrar essa questão do imaginário já é político o suficiente, já é forte o suficiente.